Olá, muchachas, muchachos, como estão? Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade aos nossos estudos em casa e hoje nós faremos uma revisão. Nós revisaremos os conteúdos estudados até aqui para vocês fazerem a nossa provinha, ok? E nós iremos revisar verbos de câmbio, acentuação, discurso direto e indireto. Começando aí com verbos de câmbio. Como o próprio nome já diz, câmbio ele vai indicar mudança. Então, vai indicar uma mudança no estado em que você se encontra, ok? Lembrando aí de saber as características que cada verbozinho apresenta para você relacionar corretamente a frase. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: para você utilizar os verbos de câmbio, dependendo da frase, o tempo verbal e tudo mais, a conjugação deles será diferente. Se eu trouxesse aqui, pedisse para que vocês estudassem esses verbos de câmbio em todas as conjugações, ficaria meio que cansativo para vocês, eu estaria sendo má, né? E como eu sou uma pessoa muito boinha, eu vou fazer o seguinte: eu já coloco a conjugação correta, adequada para você empregar na frase, e você só vai fazer a escolha do verbo. Só identificar o contextozinho da frase e adequar o verbo corretamente, ok? Então, eu trouxe aqui algumas questõezinhas para explicar melhor para vocês, tá bom? Então, vamos aí lembrando os nossos verbos de câmbio. Nós vimos o convertir-se. E nós sabemos que o convertir-se é fácil para a gente porque ele pode vir acompanhado da preposição en. Então, se você já vê lá a preposição en, você já pode, de certa forma, utilizar o convertir-se. Você só vai se garantir de que o verbo convertir-se, ele dá a ideia de mudança radical e inesperada. Uma coisa que mudou de uma hora para outra sem você esperar. E que é uma coisa permanente, vai permanecer, digamos, para o resto da vida, e ela é uma coisa voluntária ou pelas circunstâncias, ou seja, é uma coisa que você quer que aconteça, ou então a situação do momento, da vida, sei lá o que, fez com que mudasse, tá certo? Volver-se será uma mudança duradoura. É para sempre? Não, ela vai durar um bom tempo, mas poderia não ser para sempre. Involuntária, ou seja, o sujeito não quis que acontecesse. E negativo, de certa forma vai ser uma coisa negativa, uma mudança negativa, tá certo? Então devemos lembrar essas características aqui de cada verbo para saber empregar corretamente, tá bom? Os outros verbos nós temos hacer-se. Gente, corrija aí, isso é um S, viu? Mudança voluntária, ou seja, o sujeito quis que acontecesse. Gradual, vai acontecendo aos poucos. Você está trabalhando para que aquilo aconteça. Resultado de um processo. Então, se você está trabalhando para que aquilo aconteça, então vai ser o resultado do seu trabalho, não é isso? E lenta, né? Você vai acontecendo aos poucos. Poner-se, uma mudança rápida e momentânea, tipo aconteceu ali de uma hora para outra e também passa ali naquele momento, não é uma coisa duradoura. E involuntária, ok? Não aconteceu não porque você quis. E quedar-se, uma mudança involuntária, você não quis que acontecesse. Um imprevisto, né? Aconteceu de uma hora para outra, você não esperava. Ela pode durar muito tempo ou pode permanecer para sempre, tá bom? Então, eu só trouxe aqui lembrando aí quais são as características de cada verbo, sendo que a gente já estudou mais detalhado na aula anterior, tá bom? Aí nós temos aqui a questãozinha. Como eu falei para vocês, eu trarei a questão com o verbo já conjugado de acordo com a frase, igual nós temos me puso, se volvió, me quedou e se isso. Então, você só vai ler a frase, ver o contexto dela e saber qual verbo está de acordo com aquela frase e completar com ele, tá certo? E da mesma forma, eu poderia colocar a frase aqui, os verbos abaixo para você marcar a opção correta. Nós temos aqui, la consola, el año 2010, me puso, se volvió, me quedó ou se hizo obsoleta frente à edição 2015. Então, vejam aí mais ou menos o que vocês colocariam aqui.
Nos juntamos a jugar videojuegos con los amigos de mi primo y me puso, me se volvió, me quedó o se hizo triste cuando perdí. C. Contento cada vez que mi tío viaja a Europa porque siempre me trae las últimas novedades em videojuegos. Então, qual verbo completaria aqui? E D. A Manuel le gusta tanto la computación que começou a estudar e a ser, tracinho, técnico em informática. Então, observando o contexto, você vai ver, de acordo com as características dos verbos que vocês estudaram, qual completa corretamente as frases. Vamos fazer a correção? Então, nós temos aí o seguinte. Para a primeira, letra A. La consola el año 2010 se volvió obsoleta frente a la edición 2015. ¿Ok? Se volvió. Nos juntamos a jugar videojuegos com los amigos de mi primo e se puso triste, tirou ela aí, eita meu Deus, quando perdi, né? Naquele momento, de uma hora para outra ele ficou triste porque perdeu. Ele vai permanecer triste pro resto da vida? Só vai ser naquele momento, não é isso? Foi voluntário, involuntário? Então vocês irão pensar nesse sentido. Letra C, me quedou contento cada vez que mi tío viaja a Europa porque sempre me traz as últimas novidades em videojuegos. Da mesma forma, vai pensar se é voluntário, involuntário, permanente, duradouro, inesperado, ok? Então, sempre nesse sentido. No caso aqui, me quedo. E letra D, a Manuel le gusta tanto la computación que começou a estudar e a ser isso técnico em informática. Então aqui é voluntário, involuntário, permanente, duradouro, resultado de um processo, ok? Então vocês irão estudar, aliás, fazer a leitura da frase e observar as características que se adequam perfeitamente ao verbo para poder completar, tá certo? Então, será nesse sentido. Já trago o verbo na conjugação adequada da frase só para vocês adequar corretamente a ela, tá bom? Nós temos aqui a outra. Estuvieron jugando durante tantas horas que la consola se puso caliente. O verbo destacado indica. Então, o verbo puso, que vem de poner-se, ele indica um câmbio, uma mudança momentânea, gradual, voluntária, resultado de um processo ou permanente. Aí você vai lembrar as características do verbo poner-se e irá marcar a resposta adequada, que no caso aqui seria de mudança momentânea. Aconteceu naquele momento e acabou, ok? Então, lembrar também das características por isso, porque eu posso pedir a relação do verbo com a sua característica, tá bom? La alternativa, onde as três palavras no se acentua devido a uma mesma regra, é. Lembrando aí a acentuação. Então, nós vimos lá que as palavras, elas serão acentuadas, né? Terão palavras que poderão ou não ser acentuadas. Para serem acentuadas, elas devem seguir uma regrinha. No caso aí do espanhol, as palavras agudas, que equivalem às oxítonas, elas serão acentuadas quando terminarem em vogais N e S. As graves ou dianas, que equivale às paroxítonas do português, serão acentuadas quando terminar em consoante, com exceção de N e S. As esdrúxulas, que equivalem às proparoxítonas do português, serão sempre acentuadas, assim como o português. E existe ainda no espanhol as sobresdrúxulas, que é uma quarta sílaba acentuada. Nós diríamos que a última, penúltima, antepenúltima, antepenúltima sílaba forte, não é isso? Que a gente sempre conta de trás para frente, coisa que não existe lá no português, tá bom? Que também sempre serão acentuadas. Lembraram bem aí? E tem o tilde acrítico, que são as palavrinhas que têm a mesma escrita, só que quando uma é acentuada, diferencia o significado da outra. Lembram lá da palavrinha, por exemplo, ter? Sem acento é um pronome.
E T acentuado é substantivo. Então, tem a mesma escrita, só que uma é acentuada e a outra não. Então, mudando aí o significado das palavras, tá bom? Então, vocês também irão estudar lá a questãozinha da tabelazinha que eu passei para vocês na aula anterior, tá bom? Aí aqui tá pedindo para você acentuar marcar a alternativa em que as três palavras não se acentuam devido à mesma regra. Vamos lá, na letra A, mas aqui ele é acentuado por quê? Ele entra lá, no caso ele é um monossílabo, e ele entra lá na regrinha do tilde diacrítico, que nós temos mas com acento e mas sem acento. Então, ele é acentuado aqui porque ele entra na regra do tilde diacrítico. Característico, nós temos característico aqui como um esdrújula, última, penúltima, antepenúltima. Então, seria aguda, seria grave ou llana e seria o que aqui? Esdrújula. Reúne, eu não passei para vocês, mas é a questão do hiato, né? Nós sabemos que quando nós temos uma vogal forte, vogal fraca e tal, que o U e o I são fracos e quando acentuados se tornam fortes, então juntos ao A, E, O, que são fortes, então se separa formando um hiato, não é isso? Então, reúne está sendo acentuada porque é um hiato. Vamos lá. Aqui, na letra B, T é acentuado, como eu já falei, para diferenciar do T sem acento. Entra no tilde diacrítico, si da mesma forma e mi da mesma forma. Então, os três são acentuados porque eles entram na regrinha do monossílabo do tilde diacrítico. Acentua-se para diferenciar o significado da outra palavra. Monógamas, esdrújula. Legítimo, também esdrújula. Domésticos, também esdrújula. Também aguda, terminada em N, acentua porque é uma aguda terminada em N. Arren, da mesma forma, aguda terminada em N. Nigun, aguda terminada em N. Então, tem a mesma regra de acentuação. Montes, aguda terminada em S. Estan, no caso aí, terminada em N. Seduction, terminada em N. Então, todas três entram na mesma regra de acentuação. Então, qual seria a alternativa que nós poderíamos marcar como as três palavras não tendo a mesma regra de acentuação? Marquem aí. La alternativa em que as três palavras estão acentuadas devido a uma mesma regra é éxito, é esdrújula. Acadêmico, também esdrújula. Sólida, também esdrújula. Busqueda, esdrújula. Êxito, esdrújula. Mas o tilde diacrítico. Então, aqui já diferencia a acentuação do mas para as outras duas palavras. Superación, aguda terminada em O. Busqueda, esdrújula. Economia, no caso aqui também entra na questão do hiato. Então, diferenciam-se as três palavras a regra de acentuação. Relación, aguda terminada em N, mas tilde diacrítico e tu tilde diacrítico. Sólida, esdrújula. Educación, on, terminada em N, aguda. Comum, terminada em N também aguda. Então, qual alternativa nós marcaríamos como sendo três palavras com a mesma regra de acentuação? Vamos ver? Então, para a terceira questão, quem marcou a letra A, onde teriam as três palavras que diferenciam-se de acordo com a acentuação, e a quarta questão da mesma forma, sendo que as três palavras têm a mesma regra de acentuação, que nós marcaremos as duas questões como A e A, ok? Entendido? Muito bem. Nessa outra questãozinha nós temos o seguinte: completa com a opção correta. Aqui nós vamos completar com o uso da palavrinha acentuada ou não acentuada, a questão do tilde diacrítico. Então, nós temos ele, que é o pronome pessoal, terceira pessoa do singular, e ele, sem acento, que equivale ao artigo o. Então, vamos lá. El autobús partiu sem ele. Então, será ele sem acento ou ele com acento aqui? E aqui, qual dos dois? Então, vejam aí.
Letra B, nós temos C acentuado e o C acentuado. O sem acento é conjunção e o acentuado é do verbo saber, é como sei, ok? Eu sei, eu sei. Então, qual aqui? No sé que se trae entre manos. Então, qual é o correto? Onde eu colocaria o com acento e o sem acento? Em el coche, aqui, de acentuado e sem acento. O com acento equivale ao verbo dar, né? Eu dei uma camisa de regalo para mi papá. Então, dar é do verbo dar, eu dei. E de sem acento equivale à preposição de. Aí, como é que eu emprego aqui corretamente? Em el coche de mi tío, los ceniceros están siempre llenos de papeles. Dile a la vecina que te dé o dé un poco de sal. Tu sabes que eu não tenho tu bolígrafo. O tu sem acento é teu, tua, teus ou tuas, no caso aqui singular, teu, tua. E o tu acentuado é a segunda pessoa do singular, né? Tu. Então, onde eu uso aí com e sem acento. E mi madre tiene um regalo escondido para mim. Então, mi sem acento também é o possessivo, meu, minha. E o mi equivale a mim, a um pronome também pessoal, tá certo? Completaram aí? Deu para identificar? Vamos fazer a correção? Vamos lá. Então, olha, na primeira frase, el autobús. Então, autobús, ônibus. Então, eu não poderia dizer el, artigo, aliás, pronome pessoal, ele, ônibus. Então, eu diria o ônibus. Então, ele, sem acento. Partiu sem ele, partiu sem ele. Então, acentuado. Não sei que. Então, não sei. Esse se, aqui no caso, acentuado. Que se trai entre manos. O que ela traz entre as mãos. Então, se, sem acento. Acentuado, sem acento. Em el coche de mi tio, no carro do meu tio, los ceniceros estão sempre llenos de papeles. Então, nos dois nós iremos utilizar o de sem acento, que equivale à preposição. Já aqui, dile a la vecina que te dê um pouco de sal. Então, disse a vizinha que te dê um pouco de sal. Já que é relacionado ao verbo dar, eu vou utilizar o de acentuado. Tu sabes que eu não tenho tu bolígrafo. Então, tu, né? Segunda pessoa do singular, acentuado, no caso aqui o tu. Sabes que eu não tenho, sabes que eu não tenho tua caneta. Então, o tu aqui, sem acento, que equivale ao possessivo, teu ou tua. Então, mi madre tiene um regalo escondido para mim. Então, minha mãe vai ser o mi sem acento, que também é o possessivo meu, minha, sem acento. Mi madre tiene um regalo escondido para mim, Então, mi acentuado, ok? Ótimo? Vamos lá. Agora, espero que compreendido aí a acentuação, nós vamos ao discurso direto e indireto. Discurso direto. Quando o falante ele reproduz a mensagem do outro exatamente como foi dita, não é isso? Então, eu pego lá a fala de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa e digo ela exatamente como ela falou. Lembrando de que, quando nós vamos reproduzir essa mensagem na forma direta, nós iremos ter que utilizar alguma pontuação, seja os dois pontos, seja aspas ou seja o travessão. Então, se eu fosse dizer assim, isso na escrita, né? Porque se eu fosse utilizar a linguagem oral, eu poderia dizer o seguinte: não vou à escola hoje, disse Maria. Então, eu disse a fala de Maria exatamente como ela disse a mim. Não vou à escola hoje. Isso eu utilizo o discurso direto. Se eu fosse escrever isto aí, passar para o papelzinho, então eu teria que utilizar um desses três sinais de pontuação, seja os dois pontos, aspas ou travessão. Já o discurso indireto, eu vou reproduzir a fala da outra pessoa do meu modo,
da minha maneira. Então, eu posso retirar, eu posso acrescentar alguma coisa. É como se eu dissesse: ei, Maria me disse que não vai à escola, Maria me disse que não vai à escola hoje, ok? Então, eu vou utilizar a minha fala para dizer o que a outra disse, sendo que nós iremos prestar atenção em algumas mudanças, seja na pessoa gramatical, utilizando um verbo com o pronome que, né, que no caso aí vai ter a função de conjunção. Os verbos podem ser disse, de decir, dijo, de decir também, agregar, perguntar e assim sucessivamente, como eu passei para vocês na aula anterior, tá certo? Ok? Então a gente vai ter que seguir observar essas mudançazinhas. Quando no discurso direto está na primeira pessoa, no discurso indireto vai para a terceira pessoa, tá bom? Então, deem mais uma observadinha lá naquelas mudançazinhas que eu passei para vocês. Aqui eu estou trazendo só para podermos lembrar e fazer a revisãozinha mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Apontando aqui a oração em que ocorre o discurso direto. Muito fácil. Então, você vai, dessas 5 opções, indicar qual delas está tendo um discurso direto. Então, aqui eu tenho: la chica le dijo al professor que ele era el responsável. Aqui eu tenho um discurso direto ou indireto? Quando eu disse: a menina disse ao professor que era o responsável, que ele era o responsável. Então, vejam que eu disse: a menina disse que, dijo, né, no passado, que. Então, no caso aqui, eu já estou utilizando uma forma mais indireta. Eu estou reproduzindo do meu modo, ok? Então, seria o discurso indireto. Marta disse que ella iria de novo ao cine. Então, Marta disse que ella. Se Marta dissesse, ela diria o seguinte: eu vou de novo ao cine. Então, vou estaria o quê? No presente, o verbo, né? Aqui já está no passado, iria. E aqui, quando ela diz vou, então indica a primeira pessoa do singular. Já aqui eu digo ella, terceira pessoa. Então, tem essas mudançazinhas, tá bom? Também discurso indireto. El entrenador dijo que no sabían qué les pasaba, nem porque perdían todos los partidos. Aqui também nós temos aí um discurso indireto. Entonces, no tendrías que decirlo. Nós temos aqui sinaizinhos, né, de pontuação também, de certa forma. E dijo que ella iria se fuera cerca. Ella, terceira pessoa. Então, se fosse um discurso direto, eu utilizaria o quê? Primeira pessoa, ok? Da mesma forma também como eu estou utilizando aqui, o verbo mais a conjunção que. Já no caso, entonces, no tendrías que decirlo. Aqui nós temos sim um discurso direto. Se eu dissesse, então, não tendrías que decirlo, aí você chegaria a uma outra pessoa e diria, então, não tendria que decirlo, disse Giliana. Tá certo? Então, o discurso direto aqui nós encontramos na letra D. Espero que vocês tenham compreendido a identificar bem, ok? Alternativa D. Aqui nós temos outro exemplo. Evo Morales sobre las ONG que se sirven de los problemas sociales para obtener ganancias. O que disse Evo Morales? Ele diz o seguinte: algunas ONG solo nos usan a los pobres, a los indígenas e al medio ambiente para que ellos vivan bien. Transcrevendo aqui para um discurso que indireto, nós teríamos de que forma? Nós pegaríamos o nome da pessoa, Evo Morales, um verbo, como eu disse a vocês, poderia ser decir, afirma, apresentou, agrega, contestou, perguntou, respondeu e assim vai, ok? O verbo mais quem? A conjunção que. Aí eu digo que, poderíamos utilizar também opina, que. Então, Evo Morales afirma que. O que é que ele está afirmando lá? Las ONGs solo usam a los pobres, né? As ONGs solo usam a los indígenas e al meio ambiente para que ellos vivan bien. Então, transcrevendo aí para o discurso indireto, nós teríamos esse discurso aí dessa maneira, tá certo? No próximo exemplo,
Frei Beto, sobre a necessidade de programas para erradicar o hambre. Cada dia mueren de hambre en el mundo 100.000 personas, de las cuales 30.000 son niños de menos de 5 años de edad. Esto es 10 torres gemelas que se vienen abajo llenas de niños todos los días y nadie se conmueve, nadie se preocupa. Então, esse discurso aí de Frei Beto, transcrevendo, nós poderíamos dizer o quê? Frei Beto afirma que se mueren, o que é que ele diz? Se mueren dos torres gemelas todos os dias llenas de niños e nada se conmueve, ok? Então a gente pegaria lá o discurso dele, lembrando de para transcrever para o discurso indireto, a gente utiliza o sujeito, um verbozinho daqueles que eu passei, mais a conjunção que e o restante da frase, sendo que nós poderíamos mudar também o verbo, por exemplo, mueren, aqui eu tenho, cadê? Mueren também, né? Poderia continuar da mesma forma. E também poderia estar do presente para o passado, ok? Da primeira pessoa para a terceira pessoa e assim sucessivamente, ok? Bom, então eu espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo. Se tivesse alguma dúvida mais que tenham tirado agora, e se continuar com dúvidas, entre em contato comigo que estarei à disposição de vocês para tirar, tá bom? Bons estudos, tenham uma boa prova, estou torcendo aí pelo 10 de vocês, tá certo? Vou liberar a trilha até o dia 4, tá bom? Fiquem com Deus, um cheiro no coração e obrigada pela companhia de vocês. Beijos!